É muito raro que seja dado às pessoas comuns o direito de ignorar os pronomes de tratamento quando se tratam de pessoas de autoridades ou pessoas ilustres. Ao Papa, por exemplo, é impossível não chamá-lo de Sua Santidade numa relação formal. Todos, talvez exceto a mãe do Papa, é dado o direito de tratá-lo de você, exceto, quem sabe, ao seu camareiro, como costuma se dizer. Por uma questão de intimidade, o camareiro do Papa é uma das raras pessoas que pode chamá-lo de você. Donald Trump não é Papa, é uma autoridade e deve ser chamado de Sua Excelência, exceto talvez por esse senhor que vocês estão vendo. Este, como camareiro do Papa, é um dos poucos que pode tratar uma autoridade do porte de um Donald Trump de você. Trata-se de Jason Greenblatt. Ele é um advogado americano e foi vice-presidente executivo e diretor jurídico de Donald Trump e do The Trump Organization e seu assessor em Israel. Em janeiro de 2017, foi nomeado assistente do presidente e representante especial para negociações internacionais pelo presidente Donald Trump. Greenblatt é, sem dúvida, uma pessoa bastante ligada ao presidente Donald Trump, um homem de confiança do presidente. E ele é o enviado do presidente ao Oriente Médio. Pois bem, Jason Greenblatt fez uma raríssima declaração depois que uma autoridade da Casa Branca anunciou que não haverá representação oficial israelense na cúpula do Bahrein para evitar torná-la política. Essa é a matéria que saiu hoje no Haaretz de Israel. Mas o que chama de fato a atenção foi a seguinte declaração de Jason Greenblatt. Ele disse ao canal 12 News de Israel na terça-feira que se o plano de paz, que será anunciado em novembro, do presidente Donald Trump fracassar, bem, o presidente entenderá os motivos, entenderá o porquê. Ficou nisso, mas chamou bastante a atenção. O que estaria dizendo Greenblatt? Não sabemos exatamente, mas uma coisa é certa. O que Greenblatt disse representa exatamente o pensamento de Donald Trump. Trump está já contando com o fracasso do plano de paz. Agora, por qual motivo? Bem, talvez seja por isso. Prestem atenção nesta matéria. A matéria, saída no Times of Israel, hoje tem como título o seguinte: Netanyahu, assistindo a exercícios militares da IDF, adverte: não nos testem. O texto diz que o primeiro-ministro e o chefe das forças de defesa de Israel visitaram exercícios de guerra em larga escala no norte de Israel, em meio a crescentes tensões com o Irã e seu representante, o Hezbollah. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu advertiu, na quarta-feira, os inimigos do país a não testarem Israel em meio a preocupações de que a escalada das tensões entre os Estados Unidos e o Irã possa resultar em um ataque ao Estado judeu. O primeiro-ministro fez suas declarações durante uma visita a exercícios de larga escala das forças de defesa de Israel no norte do país. Abre aspas, eu ouço nossos vizinhos do norte, sul e leste ameaçando nos destruir. Eu digo aos nossos inimigos, as forças de defesa de Israel têm um imenso poder destrutivo, não nos testem. Há uma crescente preocupação, diz a matéria, entre as autoridades de inteligência israelenses e ocidentais de que o Irã possa iniciar uma ação contra Israel para intensificar sua contenda com os Estados Unidos e forçar o Washington à mesa de negociações, informou o Haaretz nesta quarta-feira.
Análises de inteligência indicaram que o Irã está decepcionado por não ter conseguido, até agora, forçar os Estados Unidos a repensar as sanções que impôs contra a República Islâmica no ano passado, quando retirou-se do acordo nuclear de 2015, disse o relatório. Depois de ameaças e medidas tomadas por Teherã para intensificar as tensões na região, poderia arrastar Israel para uma crise em meio de uma de suas organizações representativas na Síria ou no Líbano, incluindo o grupo terrorista Hezbollah, disseram autoridades de inteligência. Os militares que estão fazendo este largo exercício de guerra desde domingo disseram que o exercício é realizado em todo o norte do país, simulando guerra em larga escala. Os militares também disseram que o exercício fazia parte de seu calendário anual de treinamento. Na quarta-feira, Netanyahu reuniu-se com soldados e comandantes que participaram dos exercícios e disse: "Estou muito impressionado com as melhorias de nossa preparação, com o espírito dos soldados e comandantes e principalmente com a força destrutiva da IDF." Além do exercício no norte, a Força Aérea de Israel está realizando seu próprio exercício em larga escala, simulando combates em múltiplas frentes, disse o Exército na terça-feira, inclusive usando F-35 pela primeira, os famosos aviões caças de última geração dos Estados Unidos, participando pela primeira vez dos exercícios. Os exercícios, que também começaram no domingo e terminam hoje, na quarta-feira, envolvem aviões de combate, helicópteros, aviões de carga, drones, unidades de defesa aérea e forças de apoio terrestre. Simula combates simultâneos na faixa de Gaza e na Síria e no Líbano. Inclui cenários que envolvem um inimigo armado com tecnologia avançada, com sistemas de defesa antimísseis russos, S-300 e S-400, uma frente doméstica sob ataques maciços de mísseis e desafios como pistas danificadas e centros de comunicação da Força Aérea desativados. O treinamento está focado principalmente na área do norte, com ameaças representadas pelo grupo terrorista Hezbollah do Líbano e da Síria, prevendo ataques do Hezbollah do Líbano e da Síria. Forças também estavam sendo testadas em sua capacidade máxima de realizar bombardeios estratégicos, minimizando o dano a pessoas inocentes nas proximidades. Abre aspas. Estamos treinando em alta intensidade com um inimigo desafiador e pensante, que possui tecnologia além do que existe atualmente na arena, disse um alto funcionário da Força Aérea. O funcionário disse que os novos F-35 forneceram um valor agregado de letalidade e capacidades de múltiplas funções. Nós não teríamos essa capacidade antes, sem os F-35. Pois é, meus amigos, ligando a fala de Jason Greenwald e agora essa matéria do Times of Israel, podemos concluir o seguinte: Israel está preparado, sim, para um grande conflito, não apenas com o Irã, mas uma potência de altíssima capacidade tecnológica. Quem seria? Certamente olhamos para a Rússia nesse momento, ou então, como diz Ezequiel, no capítulo 38 de seu livro, o perigo vem do norte. É por isso que o plano de paz, evidentemente, está sendo jogado para escanteio. Está jogado, primeiro foi colocado para o fim do Ramadã, depois para setembro, agora fala-se em apresentá-lo em novembro. Daqui até novembro, muita água rolará debaixo da ponte. Muita água rolará sobre o tal plano de paz. E essa água, meus amigos,
certamente não será potável. Até depois.